Eu tenho atitude. 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 Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos nos dirigindo para o quarto dia desta campanha do Atitude. E o tema de hoje é um tema muito edificante, porque iremos meditar no livro de Filipenses 2, versículos de 3 a 7. Mas antes de iniciarmos a campanha, de iniciarmos a meditação, as reflexões, as instruções que Deus nos quer dar, temos uma meditação extra que está sendo incorporada a esta campanha do Atitude. Vamos meditar no livro de Ruth. Quem irá narrar, meditar, a irmã Karen Celano, aqui do Rio de Janeiro, São Gonçalo. Que a paz do Senhor esteja com todos nós e voltaremos logo em seguida. Fiquem com Deus. Livro de Ruth. Elimeleque e a sua família em Moabe. No tempo em que já era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e de outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. A volta para Belém. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: não voltaremos. Não, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto e outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte para você volte também para a casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça de abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada.
Que o Senhor me castigue se qualquer coisa a não ser a morte me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é Noemi? Porém ela respondia: não me chamem mais de Noemi, a feliz. Chamem-me de Mara, a amargurada, porque Deus, o Todo-Poderoso, me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. Ruth vai catar espigas. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando espigas que caíam. E por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor os abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ele me pediu que deixasse... Ela me pediu que deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíssem no chão. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim? Por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim, que sou estrangeira? Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre a gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê grandes recompensas. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixem que ela apanhe as espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos para as espigas que haviam apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou cevada, voltou para a cidade e mostrou para sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que estão mortos. Noemi continuou: esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com os seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: é bom que você vá
com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação com os outros homens, você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita de cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra. A bondade de Boaz. Um dia Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com suas 2 empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá lá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo o que a sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto de seus pés. Ele perguntou: quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada, respondeu ela. O senhor é o nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Boaz respondeu: que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que você está fazendo agora, e do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e é até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem, mas se não quiser, prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse: tire sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Graças a Deus, graças a Deus. Voltando aqui nessa campanha que, de fato, está nos instruindo ao caminho correto, né? Ao que Deus quer que façamos esse ano de 2017. Estamos nos dirigindo para este 4º dia, porque Deus tem falado tremendamente aos nossos corações. Porque ter a atitude correta em cada situação pode ser um verdadeiro desafio, está sendo um desafio. Nossa vida já é um desafio. E que, de fato, esta campanha da atitude, ela está nos colocando, né? Colocando no trilho para nos direcionar ao alvo, que é Deus. E é um verdadeiro desafio, porque você largar o mundo para servir a Deus é você negar a tudo. E, de fato, Deus quer que você negue a tudo. E esta meditação, né, de 7 domingos, nós estamos no quarto domingo, ela nos traz para um momento para reservar o dia. Nós precisamos reservar esse tempo, honestamente, para analisarmos sobre si mesmo e deixar Deus falar sobre as nossas situações. E hoje iremos meditar neste livro, né, de Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 7, porque Deus tem algo para nos instruir ao caminho da verdade. Na verdade, nós estamos inclinando para o colo de Deus. E pegando o livro aqui de Filipenses, a gente vai, né, meditar um pequeno trecho aqui de Filipenses, que é o de versículo 3 a 7,
que é a extorsão ao amor fraternal e à humildade. Nada façais por nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada em um vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois eles, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Uau! Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E quando a gente medita nesse trecho, dos versículos 3 a 7, o que Deus tem a nos instruir é de fato algo para enriquecermos, para nos alinharmos aos seus planos. Quando nós falamos planos de vitórias, muitos acham que é dinheiro, riqueza, algo tremendo, mas não é nada disso. Na verdade, Deus quer nos purificar, trazer a santidade, e com isto corrobora a área financeira, a área sentimental, a área familiar, a área da saúde. Este alicerce que Deus quer que tenhamos. Primeiro o reino de Deus sobre todas as coisas, para que possamos, pela garra, pela determinação, pelo foco, pelo direcionamento, vencermos a batalha financeira, vencemos a batalha espiritual, a batalha familiar, a batalha da saúde e, sobretudo, o amor. E quando pegamos aqui o livro, em um contraste com os pregadores egoístas mencionados no versículo de 1:17, aqui no livro de Filipenses, que não é o foco, o verdadeiro cristão não é motivado por egoísmo ou por vaidade, mas sendo humilde, considerando os outros superiores. A motivação correta para o desenvolvimento na obra de Deus é importante. A igreja é forte quando os irmãos estão unidos e são humildes. São humildes, dando preferência uns aos outros. No contato com outras culturas, a postura humilde é essencial para evitar o egocentrismo, o etnocentrismo e o nacionalismo. Humildade. Uma palavra-chave para este ano de 2017, humildade. Se você tem algo, ainda esse ar de arrogância, esse ar de debochado, esse ar de egoísmo, mude. E por falar em mudança, nós teremos uma campanha forte no mês de fevereiro. Mude. Porque a atitude está nos moldando, está nos ensinando, porque sem humildade não somos nada. Não somos nada.
preocupar-se com o seu próprio, em geral, com os irmãos na fé, em particular, que está escrito lá em Gálatas 6, versículos 9 a 10, o individualismo ocidental gera pessoas egocêntricas e egoístas. O dever do cristão é viver e evidenciar uma atitude de contracultura que se preocupa com os outros e cuida deles. Recentemente eu andei publicando algumas postagens na página, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, no Tumblr, no YouTube, e aonde a página ela tem uma maior concentração de vidas. Eu disse que lança o seu pão sobre as águas, porque estamos no momento que devemos não nos preocupar com nós mesmos, mas para o próximo. E quando você lança o seu pão sobre as águas, você colhe o que Deus realmente abençoa. E isso eu quero, neste momento eu estou saindo um pouco aqui do foco aqui da meditação da atitude e voltando a dizer que quando você lança o seu pão sobre as águas, Deus abençoa. E eu posso falar com propriedade que a irmã Thaís de Goiânia e a irmã Fabiola de São Paulo, elas estão lançando mensalmente o seu pão sobre as águas, os seus pães sobre as águas, porque ambas patrocinam a internet do projeto. Nós temos outros irmãos que contribuem, patrocinam a página do projeto no Facebook, mas elas têm aquele compromisso mensalmente, vão lá, depositam, se preocupam com a obra de Deus. E se quando eu me deparo com os testemunhos que elas vêm dando, quase sempre, que não é só de glórias, mas vence as batalhas da vida, os conflitos dentro de suas casas, na sociedade. Mas elas disseram que Deus tocou profundamente para que a obra não tivesse morta. E eu pego o exemplo do irmão Vitor, ano passado, de São Paulo também, que ele, no meio de dificuldade, sem dinheiro para pagar as contas, foi lá, fez o propósito, jejuou, curvou, se inclinou, ajoelhou, ouviu todas as orações do projeto. E Deus foi lá, abençoou o que ele estava fazendo. Ele conseguiu dinheiro para pagar a sua conta de luz, botar sustento dentro da sua casa, e sobrou. De tudo sobrou uma pequena cifra. Ele chegou e falou: irmão, isso é tudo que sobrou por tudo que este projeto vem trazendo na minha vida, porque a palavra de Deus chega como fragrância, aquela rosa de Sharon. E ele foi lá, contribuindo com R$10. E quando ele contribuiu, quando ele lançou o seu pão sobre as águas, a coisa começou a andar e começou a abençoar. Ele falando: meu Deus, toda hora eu estou recebendo bênçãos. E a última vez ele falou que pode acontecer tudo na vida dele, mas a obra de Deus não pode parar. Isso é humildade. O que o irmão Vitor, o que o irmão Felipe Cobo, a irmã Karen, a irmã Fernanda, a irmã Daniele, esses são os nomes que vieram na minha cabeça agora, meditando. A irmã Karine, vieram aqui, estão ali fielmente cumprindo, porque são obedientes a Deus, porque elas lançam os seus pães sobre as águas, são humildes, isso é humildade. E voltando aqui, refletindo, meditando nesse livro, a mente renovada do cristão segue o mesmo modo de pensar. Phoneo, atitude. Uau! Quando a gente medita no versículo 5, que o versículo diz: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mente renovada do cristão que segue mesmo modo de pensar, fenômeno, atitude de Cristo. Pensar como o mestre é a marca máxima do discípulo, a exortação
No entanto, é para a igreja como um todo, assim como descrito pelo apóstolo em Efésios 4, versículo 12 a 16. Estamos nos dirigindo aqui, este é os momentos finais dessa meditação, e eu falo tremendamente que palavras saem na minha boca, porque é Deus. Neste exato momento, Deus falou aqui, ele pediu para dar esse testemunho, e eu estou totalmente arrepiado. Você não pode querer ouvir o que você quer, você tem que ser obrigado a abrir sua mente e ouvir também as coisas que têm que ser ditas para a sua vida. Isso é atitude. Phoneo é latim? Phoneo é latim? Atitude. Cristo é Deus, mas, apesar disto, ele não necessitava se agarrar a esta condição, porque nunca deixaria de ser Deus. Nunca. Curvem a cabeça. Cristo é Deus, mas, apesar disto, ele não necessitava se agarrar a esta condição, porque nunca deixaria de ser Deus. Deus não se explica. O ser humano, enganado por Satanás, pelo contrário, queria se tornar igual a Deus. Muitos se igualam a Deus? Não pode. Fazendo exatamente a trajetória inversa da ambição humana. Cristo se esvaziou, quenou, voluntariamente. Quando Cristo se esvaziou em latim, quenou, ele se esvaziou voluntariamente, a fim de se identificar completamente com o ser humano e desta forma ser o sacrifício que o homem precisava ofertar ao seu Criador. Veja o contraste entre ter uma forma de Deus e tornar a forma de servo. Isto quer dizer, quando se tornar uma morph de Deus, torna a morph de servo, dulo. E neste momento Deus está do seu lado na forma de servo, te levando os ensinamentos, te levando as palavras que têm que serem ditas. A gente não pode fechar os ouvidos às coisas que Deus tem a nos instruir. Assim diz a Bíblia. Precisamos abrir o coração neste exato momento. Deixa a humildade tomar conta da sua vida. Tome essa atitude, porque Deus tomou a atitude de se tornar, veio ao mundo em forma humana, completamente vazio. E você continua carregando esse egoísmo, essa arrogância, esse individualismo, coisa que Deus provou que Ele não foi tudo isso. Deus não foi isso. Senhor meu Deus, que o Senhor venha até a nós. Sabemos que todas as coisas irão vir a nossas vidas para tirarmos do nosso trilho, o trilho da glória, o trilho do amor, o trilho da doação, o trilho para te adorar. O Senhor, meu Pai, meu Deus, é justo, digno, verdadeiro. Que o Senhor derrame o amor que está faltando na vida dessas pessoas que seguem aqui o projeto, dentro dos seus familiares, dentro das suas casas, dentro do seu trabalho, dentro de todos os lugares aonde o mundo corrompe vidas. Temos uma semana desafiadora, meu Pai. O projeto, ele tem
os seus compromissos a serem honrados, pessoas que seguem a vida necessitando de emprego, mas eu creio que segunda-feira portas irão se abrir, doenças serão extintas, vidas serão restabelecidas, casamentos perdidos serão restaurados. Você aí que foi traída, que foi traído, Deus a partir desta noite está fazendo você de uma nova criatura. Algo bom, especial para a sua vida irá acontecer essa semana. Assim eu creio. E eu creio também que a sua vida, meu amado, minha amada, que está aí lutando por emprego, por pagar essa dívida, pela educação dos seus filhos, coloque todas as suas angústias, suas ansiedades, toda a sua dor no colo do Senhor. Deus não opera na ansiedade. Deus mandou esse recado especial para a sua vida mudar. Hoje estamos decretando vitórias, semana de vitórias, uma semana que iremos dar grandes testemunhos, como aqui eu já ouvi. E hoje eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. O inimigo foi jogado por terra. Não admita ser envergonhado. Larga a bebida, larga o cigarro, larga a droga, larga a traição, a prostituição, o sexo involuntário, larga tudo. Deus está operando agora neste exato momento na sua vida. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Lance o seu pão sobre as águas, que você colherá muito mais para a sua vida. Não financeiramente, mas para tudo que Deus tem te oferecer. A santidade, a prosperidade, a saúde, as finanças, a sua família, a sua vida, o amor. Deus quer mudar a sua vida a partir de agora e a partir de hoje. Declare essa vitória. Todos os dias declare vitórias para a sua vida. Shalom.